é o Fernas e estamos aqui com mais um vídeo do canal VTM V5, né? Vampiro à Máscara, quinta edição. E vamos falar desse livro, não vamos falar do livro, vamos falar do Clã La Sombra, que está nesse livro do Chicago by Night, tá? Continuando aqui a saga dos clãs, né? De falar de todos os clãs, faltam só dois, o La Sombra e o Hecata. E a gente vai falar aqui do La Sombra. O La Sombra foi apresentado no livro Chicago by Night, tá certo? O Chicago by Night, ele é uma história, uma crônica, tá? Ele é uma crônica para você jogar, tem um livro de NPCs, contando a história de Chicago e tudo mais, e aí eles trouxeram o La Sombra para dentro desse livro, tá certo? Então aí a gente vai direto lá nos La Sombras e ver como que funcionam os La Sombras, a mecânica deles no V5, tá? Eu não vou ficar aqui falando de lore e tal, a única coisa que eu vou falar é que o La Sombra, para quem conhece, né, da V3, eles eram um dos principais clãs ali do Sabá e eles saíram e estão agora na Camarilla, né? Essa é a principal informação que você tem. Aliás, o Sabá hoje não tem clãs, porque o Tsimice, como eu falei no vídeo anterior, foi para os anarquistas, né? Então, ou seja, o Sabá hoje está vazio, né? Mas vamos lá, vamos focar aqui na mecânica, vamos apresentar o La Sombra, né? Eles apresentam aqui. E a gente vamos direto para os arquétipos, né? Para quando você quiser interpretar um La Sombra, né? O La Sombra na V5 ele traz um quê ali de rebeldia, tá? Porque é exatamente essa ideia de, e isso tem um pouco do lore, só para tentar explicar bem por cima, é que tá uma separação muito grande do que são anciões e os jovens vampiros. E a V5 é muito mais focada nos jovens vampiros. Mas a ideia é que os jovens vampiros dos La Sombras se rebelaram contra os anciões, né? E os anciões, hoje em dia, estão todos na Gerena. Então, o que acaba acontecendo, aí vai ficar mais claro quando eu explicar o lore ano que vem. Mas a ideia, essencialmente, é que você vai jogar provavelmente como um novo vampiro, um vampiro jovem na V5. E uma das possibilidades de arquétipo é exatamente isso, de você ser um ativista, por exemplo, você ser um rebelde, né? Você é um rebelde contra os anciões, você é um rebelde contra tiranias em geral e coisas do tipo, tá certo? Outro possível arquétipo é um arquétipo de negociador, né? Aquele arquétipo de lei, de valores. Então você, tipo, realmente pensando em como, né, em chegar em alguma coisa justa, né? Digamos assim, em acordos e tudo mais, né? Lembrando que eles são bastante gananciosos, né? O Templar, né? Aí já é um guerreiro, a ideia já é um cara que é um guerreiro para conquistar aquilo que o clã La Sombra quer, e, obviamente em prol da Camarilla, né? A religião, o parasita religioso, né? Aquele que na verdade usa a fé e a religião a seu favor, né? Convencendo indivíduos a segui-lo por isso, né? E o grande vencedor da vida, aquele winner, né? Aquele estereótipo do vencedor e do perdedor, o winner e o loser, né? O winner normalmente o estereótipo é aquele cara que ganha muito dinheiro, é bem sucedido, tem muito sucesso, tem muitos seguidores nas redes sociais, tudo isso é visto como um estereótipo, obviamente, né? A gente sabe que na vida, a vida é muito mais do que dinheiro e fama, mas o vencedor, ele é normalmente uma pessoa que tem esse tipo de coisa, né? Ele tem ou dinheiro ou fama ou ambos, né? E o perdedor, ele não tem nada disso, né? Pelo estereótipo padrão, obviamente. E a ideia aqui é que você poderia ser um desses winners in life, né? Você é um vencedor na vida, então você é tipo um juiz que ganhou rios de dinheiro, ou você é um empresário, né? Um CEO de uma empresa que você fez, então, coisas desse tipo, onde você é um cara, ou então um grande youtuber, alguma coisa assim que tem muitos seguidores, né? Mídia social, e você é um cara que, aqui no caso do La Sombra, o youtuber ia ser meio complicado, já chego lá, mas enfim, é um cara famoso, uma pessoa famosa, ou rica, ou ambas, né? Mas sempre de um jeitinho meio esquisito, né? Ele até fica falando assim, né? Como um grande executivo que fica indo num bar adulto, digamos assim, jogando dinheiro para pegar, entendeu? Tipo, o cara esbanja, é aquela coisa assim, né?
A ideia por trás disso é que o clã La Sombra, ele ama muito mais ganhar, eles são ambiciosos à beça, eles amam vencer, eles amam estar no topo das coisas. Inclusive, isso movimenta um pouco todos os arquétipos, né? Isso que você precisa ter em mente, essa ambição deles, né? Eles saem do Sabá e entram na Camarilla com o foco de não ser apenas mais um clã da Camarilla, mas para serem o clã da Camarilla, tá certo? Então, isso é se você tem um La Sombra dentro da Camarilla, cuidado, tá? Esse cara provavelmente vai querer virar príncipe, esse cara provavelmente vai querer assumir o comando da Camarilla como um todo, tá certo? Eles têm essa mentalidade de tentar serem winners, de tentar serem vencedores no mundo e seguir esse estereótipo, entendeu? Eles não aceitam muito a ideia de perder, tá? As disciplinas deles são 3, como todo clã. Eles têm dominação, né? Dominação, se você quer sobrepor aos outros, dominação é a base aí, né? Mesmo do Ventrue e de alguns outros clãs. Potência, eles são fortes na queda, né? São soldados também, sabem lutar, aquela coisa toda. E a grande disciplina que existe para eles e para os Hecatas, é meio polêmico, eu vou explicar a polêmica no vídeo dos Hecatas, mas enfim, tá aí a disciplina chamada Oblivion, que é, para quem já jogou o Wraith de Oblivion, o fantasma, o esquecimento, né, a aparição, o esquecimento, que é o livro lá de fantasmas, né, de aparições e tal. Oblivion é exatamente o final, né, o fim, o esquecimento, é quando você perde o jogo, né, você com o seu Wraith, você é destruído, na prática você vai para o Oblivion, né, você é esquecido, né, e o Oblivion é de fato uma região ali do mundo dos mortos, né, e a ideia é de que os La Sombras puxam seus poderes dessa região, isso torna eles extremamente poderoso, né, e é um poder de forma geral bastante cruel, tá? Ele está relativamente parecido com a V3, mas enfim, tem suas grandes diferenças, eu vou explicar aqui, tá bom? A compulsão deles é ser impiedoso, né? Ruthless, né? Não ter piedade, não ter compaixão pelos outros, né? É a ideia do vencedor, né? O vencedor não se importa com o perdedor. Então, eles são, né, eles não têm compaixão nenhuma. Então, quando aparece a compulsão para eles, né, é muito difícil para eles ter qualquer piedade com os outros, e eles vão fazer o que for preciso para conseguir aquilo que eles querem, tá certo? É o vencer a qualquer custo, tá? Essa é a ideia do Ruthless aqui, né? E aí vem a maldição deles. A maldição deles é um pouco diferente do que era no V3, tá? No V3 a grande ideia é que eles não podiam ser vistos por câmeras de segurança, aparelhos eletrônicos e coisas do tipo. No V5 eles podem, e na verdade é uma maldição que serve como desvantagem, porque no V3 muita gente usava aquele problema como na verdade uma vantagem. Eu posso entrar num local e ninguém vai me ver porque eu não sou visto, né? E por câmeras e tal. E na verdade aqui é o contrário. Você na verdade não só é visto, como você é visto como algo bugado, tá certo? Então se alguém está procurando por uma imagem de vampiro e conhece o que é um Kindred, um vampiro, uma sombra, pior ainda, e ver uma gravação sua, ele vai identificar claramente que é você ali, tá certo? Ele não vai precisar de mais nenhum apoio para saber. Se você não sabe do mundo dos vampiros e nada, não sabe que existe vampiros e tal, e vê uma gravação com La Sombra, você percebe que tem algum problema naquela pessoa, que tem alguma coisa muito esquisita ali e uma sensação sobrenatural, mas você não sabe identificar, obviamente, porque você não sabe da existência de vampiros. Mas um mortal, assim, que não entende de nada, vê aquilo, ele vai ficar coçando a cabeça, ele vai falar, que pereba é essa? Por que está acontecendo isso, né? E aí a grande maldição dele está relacionado com a tecnologia como um todo. Um simples uso de telefone para ligar para alguém é hiper complexo,
complexo para uma sombra, ele tem que fazer um teste, porque todo o áudio do microfone do seu celular não funciona direito com o La Sombra, então ele tem que fazer um teste. Tudo que é áudio e vídeo é totalmente quebrado para eles, né? Então ele gravar uma mensagem de voz no WhatsApp e mandar para alguém, rola um teste, ele precisa fazer um teste para ver se ele consegue fazer a voz dele passar pelo microfone, senão ela não funciona, ela vai toda zoada pelo microfone, né? Então, assim, eles não têm condição nenhuma de usar tecnologia. Por isso que eu falei do YouTube ia ser bem complexo para eles, porque não tem como, né? O cara tem que usar um microfone, um computador, uma câmera, não faz sentido, né? O cara teria, para ele ser um YouTuber, ele precisaria ser muito esperto, entendeu? Fazer de uma coisa que nem tenho ideia de como ele conseguiria, né? Mesma coisa com mídias sociais em geral. Então ele provavelmente não é um bom arquétipo, uma boa solução para um La Sombra, tá? O ideal é que ele fosse realmente um vencedor das vias mais tradicionais. Ele é um clã mais tradicionalzão, né? Ele tem essa questão de que a tecnologia é uma barreira muito grande para ele. O grande lado positivo é que na V5 a tecnologia é uma barreira para todos os vampiros, tá certo? Porque ou você não consegue usar porque você facilmente pode ser caçado por isso. Então, por um lado, essa maldição também não é tão pesada. Entretanto, há câmeras para todo lado, você ser filmado por uma câmera, você está ferrado, tá certo? Então, é uma maldição complicada assim. Vamos falar um pouquinho sobre Oblivion? É uma disciplina que eu não comentei nos meus vídeos de disciplina, e eu quero passar aqui, até porque ela é bem específica dos La Sombras. Ah, mas os Hekatas conseguem usar. Eu explico no vídeo dos Hekatas, tá bom? Mas a ideia, vamos explicar aqui o que é o Oblivion para o La Sombra, tá certo? Vamos lá. É uma disciplina mental, obviamente, né? E o level 1, ela se chama Shadow Cloak, tem opções do Shadow Cloak e o Oblivion Sight, tá? O Shadow Cloak é essencialmente algo que o La Sombra casta para aumentar a furtividade dele, tá? Ele melhora os testes de furtividade, de stealth, ali dele em 2 dados, ele usa e acabou, tá certo? Nada demais, não custa Rough Check nem nada, é gratuito e beleza. Oblivion Sight, aí aqui é um pouquinho diferente, esse aqui na verdade é o contrário, se um permite que você ajuda você a se esconder, o outro ajuda você a achar coisas escondidas, né? Então você mexe no seu olho e você consegue ver no escuro, né? Mesmo com baixa luz, etc. O seu olho fica mais refinado e enxerga perfeitamente, tá certo? Ele ainda precisa estar descoberto. Se você botar uma bandana em cima, uma venda, né? Nos seus olhos, você não vai enxergar, tá? Ele precisa estar aberto, liberado ali para poder enxergar normalmente, tá certo? Aí o level 2. O level 2 existe o Shadowcast. O Shadowcast, ele é você invoca uma sombra, tá? Para te ajudar a fazer coisas. E você pode manipular ela um pouco, mas existe uma certa ideia de que a sombra ela tem uma vida própria e o narrador pode dizer o que a sombra quer realmente fazer, tá certo? Mas você influencia ela, então é um misto ali de jogador com o narrador, tá? Aí você tem os braços de Ahriman, né? Arms of Ahriman, que é um amálgama de potência, que precisa de potência nível 2, tá certo? Para fazer, então tem um amálgama aqui. Que você meio que tem tentáculos. Sabe aquele poder dos tentáculos? É isso. Você estende poderes ali para você dar umas pauladas em umas pessoas lá usando isso, tá? Isso vai te ajudar a dar umas porradas nos seus rivais aí, tá certo? Aí no level 3 você tem o Shadow Perspective e o Touch of Oblivion, né? O Shadow Perspective, você consegue se esconder completamente nas sombras, tá? Não é só algo que dá um bônus no stealth, na furtividade, como era lá o level 1. Esse você fica completamente oculto, só conseguem te ver se alguém estiver usando algum poder sobrenatural, como o Sense of the Unseen lá, aquele auspício nível 1, né? Que aí você realmente percebe que o cara está escondido. E o Touch of Oblivion, né? O Touch of Oblivion, que você consegue fazer um ferimento
tá certo? Em um ser humano ou em um kindred, um mortal, ou um vampiro, né? E você basicamente aleija, estoura um tendão, quebra um osso, você faz um ferimento grave numa pessoa, então o dano aqui é um dano agravado. E se for um ser humano, ele provavelmente vai precisar de cirurgia ou uma longa recuperação para isso, né? Enquanto se for um vampiro normal, aí ele vai tomar um dano agravado, tá certo? O level 4 é aquela famosa Mortalha das Trevas, né? Que é usada lá, acho que no V3 acho que é level 2, é coisa assim. Aqui é level 4, tá? É basicamente uma névoa que se forma ali num local. Essa névoa é venenosa para mortais, então eles vão tomando dano conforme então, estejam lá. E os vampiros que estejam lá, eles não vão tomar dano, mas eles ficam desnorteados, digamos assim, lá dentro, né? Então eles têm penalidade nas ações deles, tá? E dura uma cena aí, obviamente, enquanto eles fizeram isso. E aí tem o nível 5, são 2 poderes, tá? Que você pode escolher. Um deles é o Shadow Step, que serve basicamente para você se teletransportar de um lado para o outro usando a sombra, né? Então se você tem uma sombra aqui, você pode ter uma outra sombra lá, e aí você, sai de um lugar e vai para outro, você se teleporta, literalmente. E você pode levar alguém também. E o Avatar Tenebroso, né? Que... Como é que ele faz aqui? O que é mesmo? Você se transforma, né? E aí leva um turno, quando você não pode fazer nada. E aí esse Avatar Tenebroso ele pode agarrar vítimas e impedir que elas façam qualquer coisa. Você reduz em 3 dados a qualquer teste que essa vítima pode fazer quando você agarrou ela. Você pode sufocar ela, como se fosse a Mortalha das Trevas, se for um mortal, né? Ou simplesmente prender ela, se for um vampiro. E você pode, obviamente, morder essas vítimas aí também e beber, né? E você basicamente não pode tomar nenhum tipo de dano por forma física. Então se alguém der um tiro em você enquanto você está transformado, ou passar uma espada, ou fazer qualquer coisa do tipo, você não é ferido. Você só é ferido por fogo e sol. Eu entendo que fé verdadeira também feriria o vampiro aqui, tá? Então se tiver um caçador com fé verdadeira, ele conseguiria ferir o vampiro. Mas aqui fala só em fogo e sol, né? Mas eu entendo que fé verdadeira poderia ferir, até porque ele fala aqui que disciplinas mentais podem ainda ser utilizadas. Então, assim, em tese, a sua mente ainda está ali, você poderia sofrer algum tipo de impacto, tá bom? Mas é isso, você fica um monstrão invulnerável e que ainda, pelo menos fisicamente, e você fica ali podendo matar os seus inimigos. Então é extremamente poderoso, tá certo? Esse é o Oblivion pro La Sombra, tá? Então é isso, gente. Esse essencialmente os poderes aí do clã La Sombra, tá? E se vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, se inscreve no canal, rumo aos 1000 inscritos, tá bom? E aí falta só um clã agora para encerrar toda a saga do V5 e não ter mais nenhum papo aí de mecânica e a gente poder falar de lore, que são os Hekatas, tá certo? Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!